Eu quebrei com R$500 mil de dívida, mano. Comecei um negócio com R$300 e um sonho. Eu falei, não tá de sacanagem que isso é meu carro. Bonito pra cara, parecia uma produção de Hollywood. Ou seja, o nosso negócio, ele vem do lavador de carro. Eu já ganhei 50 centavos, cara, por carro lavado com 13 anos de idade. Não existe escala sem time. Não existe escala sem processo, não existe escala sem gestão, isso é impossível. Mas hoje, se você me disser que você conhece uma empresa que é um grande referencial de gestão empresarial na área de estética automotiva, a gente vai estar falando de pouquíssimas. O dinheiro não leva desaforo para casa. Pô, os caras estão falando de filtro solar para pneus. Pensando nisso, cara, e por aí vai. Seja muito bem-vindo a mais um SuporteCast. Meu nome é Rafael Braga, eu sou seu host por aqui. Estou aqui, como sempre, com o Francisco Barsi, o famoso Chicão da Suporte. Bate aí, Chico. Chico, fala pra gente qual é o tema do episódio de hoje. Como transformar um lava rápido em uma máquina de dinheiro. E quem está aqui com a gente já conseguiu criar essa máquina, né? Então quem está aqui com a gente hoje é o Wagner da Ragnor Estética Automotiva. Cara, obrigado por você ter vindo hoje. Prazer o meu. Eu sou cliente do cara, então por isso que eu atestei e quis trazer ele aqui. É um cara que tem bastante experiência no segmento, tem uma história legal para contar pra gente. Então, cara, fica à vontade aí para se apresentar pra galera. Gente, primeiramente, obrigado, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Já tive o privilégio de bater um papo com o Rafael, entender um pouco mais sobre o podcast, conhecer um pouco mais, né, de como funcionava. Muito bacana, inclusive. Para mim é muito satisfatório. Não só estar presente aqui, mas aqui fica claro toda a trajetória que eu construí. A gente vai falar um pouquinho sobre ela. E é um pouco do resultado, né, daquilo que a gente vem plantando ao longo do tempo. Então, obrigado. Espero aí que, de certa forma, a minha trajetória motive algumas pessoas, dê para algumas pessoas a condição de se inspirar de alguma forma. Com certeza. Lembrando aqui que quem está patrocinando todo esse projeto agora é a IRB, tá? A IRB Automotive, assim que você encontra ela aí no Instagram, com toda a linha de cubo, rolamento, radiador. E parceiro de longa data, né? Da Suporte, tá aí com a gente, uma empresa que não para de crescer e tá tomando o Brasil com os produtos pelos varejos aí no nosso mercado. Cara, para a galera ter um contexto melhor, o que é a sua empresa hoje? A gente vai começar com o atual, depois a gente vem na história. O que é a sua empresa hoje? Conta para todo mundo aí. A Ragnor nasceu há 13 anos, especificamente, mas vamos falar de 4 anos para cá. Ela nasceu pós-pandemia, nasceu de uma oportunidade, inclusive. Nós tivemos o privilégio de conhecer esse mercado da estética automotiva antes da pandemia começar. Há aproximadamente 2019, 2018, eu comecei a conhecer esse mercado de forma mais aprofundada, mas era uma realidade Goiânia, Goiás, Brasília, na sua maior proporção em São Paulo. De lá para cá o negócio foi crescendo, ganhando forma, fui entendendo como esse negócio funcionava especificamente. Quando veio a pandemia, todo mundo ficou confinado em casa e as informações vieram de forma gratuita. Todo mundo lançava lá o seu curso, as suas lives, os seus treinamentos. No final, ele vendia o primordial, a cereja do bolo, o treinamento. Como fazer aquilo ali de uma maneira mais fácil. E eu não comprava o curso. Eu ficava só com a informação principal. Fui aprendendo, ganhando mais conhecimento, pegando ali, né, todas as informações secretas que ninguém compartilhava antes e passou a compartilhar durante a pandemia. Peguei esse conhecimento, peguei essa oportunidade. Logo no término da pandemia, eu lancei um curso, que foi um curso de polimento de faróis. O curso foi um sucesso. Nesse tempo eu ainda estava, né, onde era o Lava Rápido, com aproximadamente 1 ano. O negócio cresceu, e eu decidi migrar. Quando eu migrei, tem um ditado que diz o seguinte: passarinho que acorda cedo come fruta fresca. E eu tive esse privilégio. Corri um risco muito grande. Comecei um negócio com R$300 e um sonho. Muito trabalho, muito empenho, dedicação. Quando a pandemia trouxe a notoriedade para o mercado da estética automotiva, quando ela foi gerando consciência, quando ela foi gerando a devida importância que ela merece através das informações compartilhadas nas redes sociais, como TikTok, Instagram, Facebook, as pessoas foram conhecendo a importância de manter, deixar o carro bem conservado. Eu, como consequência, já estava com uma estética automotiva
geograficamente falando, no centro do município de Niterói, e ele foi ganhando força, visibilidade. A empresa foi ganhando um pouco mais de notoriedade, confiabilidade por parte do público. Um indica, o outro indica. Hoje, a gente tem as redes sociais, que pra gente é um canal muito forte, né, de aquisição do cliente, de compartilhamento dos nossos trabalhos diários, não só da Ragno, mas falo isso no modo geral. E o negócio não parou de crescer. Fomos ministrando curso, a empresa não só foi ganhando força, mas também ela foi ganhando uma diversidade um pouco maior de serviços. Comecei fazendo os serviços de lavação, que eram os serviços, né, mais buscados, e higienização. Fui migrando para o polimento, depois fui migrando para o serviço de proteção cerâmica, né, mais conhecido como vitrificação. O PPF chegou, se tornou uma realidade também no mercado. Há aproximadamente 3 anos para cá, ele vem ganhando cada dia mais força, mais conhecimento por parte do público. E hoje a gente faz não só serviços de limpeza, de manutenção, porque nós fazemos uns projetos maiores e as pessoas querem manter essa limpeza primordial, né, principal, que a gente nomenclatura lá como limpeza preventiva, para manter o carro sempre no alto padrão de conservação, mas também fazemos diversos serviços como pintura, customização, aplicação de PPF e por aí vai. Cara, muito interessante, porque você pegou realmente um momento que o mercado mudou e você estava lá na hora, né? Mas assim, isso também juntou com a visão que você tem de negócio, pelo que a gente já conversou. Você é um cara que nunca deixou gestão de lado, né? Você sempre olhou para isso. E a gente sabe, assim, pelo que a gente vê dos nossos clientes, quem olha para isso desde o início se destaca e cresce muito mais rápido, né? Sim. A gente na Suporte, a gente tem o nosso braço educacional, que inclusive a gente está lançando agora a imersão Alto Negócio, vai ser dia 24 de janeiro. Legal. A gente vai juntar ali um grupo de empresários, 50 empresários do nosso mercado, para passar o dia inteiro conversando sobre gestão, ensinar eles a montar o planejamento estratégico para 2026. E quem faz isso, então, a gente está falando de uma outra categoria de empresários que vai acelerar muito mais rápido. Mas quem, de alguma forma, dá atenção a isso, sai na frente, porque é muito comum a gente ver alguns clientes que ele lá na Suporte distribuidora, onde eles acham que isso não é para eles ainda, porque eles são pequenos demais. E aí o cara acha que não é para ele, às vezes, pesquisar que seja um conteúdo no YouTube sobre atendimento ao cliente, sobre a experiência do cliente. Ele acha que aquilo é coisa de empresa grande e tal, que não está na hora. Só que isso deixa ele cada vez mais numa vala comum de negócios e o cara passa a vida reclamando de concorrência e simplesmente não entende por que não cresce. E assim, eu vi, desde que eu te conheci, e eu fui lá pela primeira vez, eu percebi como que esse olhar para o cliente era diferente. Você, quando eu fui lá a primeira vez, a gente nem se conhecia, você explicou muito sobre os serviços, só que de uma forma que eu, que não sou especialista no teu mercado, conseguiria entender. Uhum. Qual o benefício de um serviço em detrimento do outro. Por que eu deveria escolher um e não outro, de acordo com o que eu quero para o meu carro, de acordo com qual é meu carro. Então, assim, esse foco no cliente é uma coisa que o Chico sempre teve muito, inclusive, isso, boa parte da personalidade da Suporte no atendimento vem dele, de entender o que o cara precisa na hora. Porque a gente sempre usa o termo que empurroterapia não tem estratégia de longo prazo, né, Chico? Uma coisa acabou, você vendeu uma vez, isso não vem de novo. Então, assim, esse olhar faz você crescer muito. Do seu ponto de vista, Chico, em relação a olhar assim, para o cliente, o que você enxerga aí de paralelos entre esse negócio da estética e a gente como distribuidor que tem muita recorrência também? Eu acredito que assim, esse mercado de estética, né, que a gente ficou brincando que é o lava rápido, tudo começou lá atrás com lava rápido, com certeza. Só que a coisa evoluiu de uma maneira, eu conheço o mercado um pouquinho, não igual você, porque eu estou no mercado automotivo. Como eu falei aqui numa conversa antes de começar a gravação aqui do podcast, não é só deixar o carro bonito. Tem prevenção. Você consegue... Quem tem um carro médio aí de um valor de R$300, se ele cuidar dessa pintura, ele economiza muito dinheiro na frente. Quando ele for vender esse veículo, ele tem um valor de revenda bem superior a uma pessoa que não faz esse tipo de trabalho na pintura. Tem uma série de coisas embutidas aí. Uma curiosidade que eu tenho, já que ele falou em recorrência, chega eu com um carro lá, zero, faço um trabalho com você de vitrificação da pintura. Uhum. Então, para mim deixar a pintura do carro bonito, limpinho,
evitar alguns tipos de arranhões. Prevenção. Você faz algum tipo de trabalho de pré-próxima? Cara, me fez o serviço, então você quer me fidelizar. Se o serviço for de longa duração, com certeza eu só volto se eu trocar de carro. Uhum. Mas assim, acredito que você faça um trabalho todo assim, cara, você tem que, daqui a tantos meses, retornar aqui ou para cuidar do carro inteiro ou até para fazer uma prevenção desse trabalho que você fez. Isso é uma curiosidade que eu tenho na estética. Então, o cara vai lá, faz o serviço e desaparece. Só volta em você quando trocar o carro. Me explica isso aí. Isso pra gente era um desafio durante um período, porque o cara ia lá, fazia o serviço com um ticket de 4, 5, 10, 15, 20 mil reais. Tá feito, o carro tá impecável, o projeto tá realizado, recebeu todo um bom atendimento antes de fechar, durante o processo de execução, vídeos, informações, e ele fica sendo alimentado em casa e ele fica amarradão porque Wagner, tá legal, tá rodando e é bom, gostei e tudo mais. O projeto tá pronto, foi entregue, a gente monta um cenário, claro, né, para poder fazer a entrega de uma maneira ainda mais especial, onde o cliente tem essa experiência de, putz, meu carro tá bom, a gente apresenta, essa é a película que foi aplicada, seja de nanocerâmica ou seja uma película de nanocarbono, que são nanotecnologias, películas mais modernas, vamos dizer assim, seja uma antivandalismo, seja uma proteção cerâmica que foi aplicada na pintura, vitrificação como comumente é conhecida, enfim, seja lá o que for feito. E depois? Como que mantém? Nós tínhamos uma limpeza de entrada, que era uma limpeza no valor de R$80, famosa geral, né, como comumente é conhecida. A gente sempre adotou essa ideia de ter uma nomenclatura diferente, exatamente para que o cliente ele tivesse um modelo mental atualizado após ter esse primeiro contato com a gente. Porque se a gente entregasse para o cliente essa informação de, finalizado esse trabalho aqui, você mantém a geral com a gente. A gente já trazia, né, todo esse conceito de fazer uma limpeza mais adequada, com uma luva de tentáculo, construída com microfios, um shampoo com tensoativo que aumentasse o poder de desprendimento da sujeira na superfície do verniz para diminuir aquela esfregação, uma primeira aplicação de shampoo, remoção somente com água para posteriormente uma nova aplicação de shampoo e aí sim nós temos uma esfregação com a luva de tentáculo, tudo isso vai sendo passado para o cliente para que ele entenda a real importância de não fazer uma manutenção de limpeza de qualquer forma. Uma vez que a pressão de água é aplicada diretamente nos cantinhos do carro, pode ser que o PPF venha soltar, pode ser que o envelopamento ele venha se desprender pela pressão da água. Uma vez que a proteção cerâmica é feita, se lavar o carro num rolo de posto de combustível, né, que geralmente a galera tá nessa correria, é mais rápido, os fios do rolo eles são extremamente agressivos, então eles vão gerar muitos micro-riscos. Levou num lava rápido, onde o profissional ele não tem conhecimento ideal para fazer uma lavação. O que eu sempre deixo claro? Cada um faz o melhor como pode, com o que tem, até que tenha condições de fazer ainda melhor. Então pode ser o cara que tem um lava rápido, sem um telhadinho, sem uma boa estrutura, mas ele tem um conhecimento. Sem o conhecimento é que é o problema. O problema não é ir num lugar que não tem uma estrutura ideal, vamos dizer assim. O problema é não ter o conhecimento. Porque é feita uma aplicação de shampoo, na verdade é feita uma lavação com detergente, quando na verdade deveria ser usado um shampoo automotivo. É feita uma esfregação com uma esponja de colchão, ou com um pano, para facilitar a remoção da sujeira que fica ali em contato direto com a superfície do verniz, buscando-se uma velocidade, quando na verdade esse processo ele tem que ser feito em cadência. Aumenta-se o volume de micro-risco numa superfície que tem a proteção cerâmica, você aumenta o volume de atrito. Como consequência, o couro cerâmico é removido com mais facilidade. Enfim, então a gente sempre educa o nosso cliente para que ele entenda essa importância. É claro que o dia a dia ele gera para o cliente, às vezes, uma necessidade de fazer algo mais rápido. Ele não prioriza fazer o serviço na nossa empresa, porque a distância nem sempre permite que ele vá lá com muita frequência.
Mas a gente sempre sugere que a cada 6 ou 8 meses no máximo ele retorne. Para quê? Para que nós façamos uma revisão em tudo que foi feito. Seja uma proteção cerâmica, seja um PPF que foi aplicado. E, na verdade, todos esses procedimentos exigem uma manutenção. Por quê? Eles não são procedimentos que geram uma autossuficiência para que o cliente tenha o veículo naquele padrão estético por um tempo indeterminado. Ele não vai gerar essa autossuficiência, não tem como ele se manter. A pintura do carro, ela recebe o contato com oleosidade, gordura, contaminações atmosféricas, piche, excremento de pássaro, seiva de árvore, e naturalmente ela vai sofrendo danos. O poro do verniz ele vai absorvendo essas contaminações, ele vai ficando prejudicado estruturalmente e a pintura perde seu potencial de brilho. Somado esses processos de limpeza incorretos, a gente vai ter uma pintura prejudicada esteticamente com ainda mais velocidade e facilidade. Então o cliente, ele, de uma forma ou de outra, vamos dizer assim, ele é obrigado a voltar na nossa empresa para ter o carro tratado. Fora que nós temos um CRM e ele nos traz essa condição de fazer contatos recorrentes com o cliente. Nós temos as datas de aniversário, onde a gente sempre manda uma mensagem, né, parabenizando esse cliente. Esporadicamente, a gente, falando um pouco da gestão, como você citou ainda há pouco, Rafael, o nosso comercial ele tem uma tarefa nos dias de menor fluxo dentro do funil. Está aqui o Matheus, né? Não está aparecendo aqui, mas o Matheus é o nosso gestor de tráfego, um cara extremamente competente. A gente monta algumas estratégias que nos dão a condição de ter um faturamento completamente diferente da grande maioria, porque o estratégico ele é uma necessidade quando a gente fala de negócio. Enfim, são vários fatores que levam a gente a ter a recorrência do cliente, seja na conscientização, seja na automação do envio de mensagem, seja nos processos comerciais, num dia de menor fluxo de atendimento, mandando mensagem para os clientes que já não estão, né, dentro do nosso fluxo diário de atendimento, dentre várias outras coisas. Inclusive o Matheus está fazendo trabalho direitinho, porque eu entrei a primeira vez no seu Instagram, não fechei nada, apareceu para mim o anúncio e eu lembrei. Eu já ia fechar, mas o anúncio me lembrou. Se não fosse o anúncio, talvez tivesse passado direto. E, cara, o vendedor bom é outra parada, né, meu irmão? Eu fiz o serviço lá com ele. Aí, primeiro, tava lá no segundo dia, fiz lá a proteção cerâmica. E, irmão, do nada saiu no Instagram deles um vídeo do meu carro. Eu falei, meu irmão, tá de sacanagem que isso é meu carro. Bonito pra cara, parecia uma produção de Hollywood, musiquinha no fundo, os ângulos assim. Eu falei, cara, tá muito maneiro, aí quando é que eu pego? Então, aí, cara, peguei o carro lá, tava impecável. E essa questão da recorrência, ela de fato acontece. Eu já recebi, inclusive, a mensagem para voltar lá e fazer minha revisão da proteção. Ainda não voltei, tem que voltar lá. Mas isso faz total diferença. E a recorrência, cara, a maioria dos negócios perde muito dinheiro porque não olha para recorrência. Né? Deixa eu ver, você estava falando isso, pensei aqui. Assim, como eu trabalho, eu lido com muito auto center e conheço muito mecânico. Qual é a grande dificuldade? Assim, uma coisa que eu sou distribuidor, então eu tenho um ponto fixo para vender, que é o lojista e o auto center. Você fideliza o cliente, não o carro, correto? E esse cliente troca de carro. Sim. Eu já conversei isso com vários mecânicos, que é uma dor que eles têm. Eu não sei se alguém já pensou nisso. Você tem que fidelizar a pessoa, porque se a pessoa troca de carro, vai voltar no seu negócio. Mas esse carro, se ele ficar aqui circunscrito ali perto do município onde você está instalado, ele tem grande chance de voltar para você, mesmo a pessoa nunca te conhecendo. Isso é um desafio para quem faz serviço automotivo. Já conversei com várias pessoas que a gente tem que trabalhar com o cliente, evidente, porque o nosso negócio, a gente tem que se relaciona com gente, mas o veículo também, esse veículo é trocado. Ele Rafael, pode estar com esse carro hoje, daqui a pouco aparece uma oportunidade, ele pega outro carro, o Rafael está fidelizado, mas o carro dele não. Esse carro pode ficar em Niterói e por um motivo outro qualquer, essa pessoa não te conhece. Então você vai ter que fazer um trabalho pesado para reconquistar ele. Se a gente tivesse assim, eu estou jogando uma coisa no ar, porque isso eu já tive algumas conversas com o mecânico. Às vezes você reconquistar esse carro de novo que está com outra pessoa, o trabalho é caro. Porque se você reconquistar essa pessoa para ele voltar no seu negócio, tem muita
É dispendioso, é trabalhoso, você tem que fazer anúncio. Você nunca passou isso pela sua cabeça, não? Eu estou trazendo isso aqui porque isso já são várias conversas que a gente tem com o aplicador aí pela minha vida fora. Tentar fidelizar, além da pessoa, o veículo. Eu sei que a gente não pode ter os dados do carro, senão complica tudo. Mas se tivesse um jeito da gente pensar aqui, estou jogando no ar, a gente ter o carro, ainda ter o dono do carro, aí a gente teria uma clientela ad eterna, né? Sim. Seria interessante isso. Pra gente lá na empresa, ter o cliente é importantíssimo. Total. Ter a fidelidade do veículo é extremamente importante. Como todo negócio, a gente vai entendendo que as variáveis elas vão nos dando a condição de nos tornar diferentes. O nosso segmento, o segmento da estética automotiva, é um segmento que não tem como base, vamos dizer assim, fundamental, um alto nível de intelecto. Deixa eu destrinchar aqui para a gente poder deixar isso bem claro. O lava rápido é a origem da estética automotiva. Segundo estudos, lá em 1920 aproximadamente, na França, houve o primeiro concurso de embelezamento automotivo. Dentre disso, vieram as possibilidades de ter um veículo mais bem conservado por mais tempo. Como consequência, as marcas olharam para isso e viram a possibilidade de desenvolver produtos que mantessem esses veículos mais bem conservados por mais tempo. Eu estava num evento na semana passada. Posso falar aqui o nome de empresas? Pode falar. Pode. É uma empresa parceira, inclusive, nossa, lá de Niterói. Ela fez um evento no Pier Mauá, aqui. E ela trouxe uma empresa chamada Sonax para poder palestrar. E a Sonax trouxe para a gente que ela tem quase 100 anos de mercado. É muito tempo. E isso me trouxe uma seguinte conclusão. Se ela tem quase 100 anos, naturalmente ela foi uma das empresas pioneiras. É uma marca alemã. Junto delas existem várias outras marcas, mas eu desconheço data de nascimento de, 5 marcas para falar aqui agora. 2019 foi quando eu comecei a conhecer algumas marcas de forma mais aprofundada. E aí eu fui conhecendo um pouco mais esse mercado e conhecendo um pouco mais essa sazonalidade. Essa necessidade de tornar um negócio diferente. De falar, cara, como que a gente faz um negócio bem estruturado? Deixa eu ver os grandes players do mercado da estética automotiva. A maioria eram grandes empresários muito bem-sucedidos que decidiram investir nesse negócio. Poucas eram as pessoas que vieram do zero, do nada, e conseguiram construir negócios muito expressivos. Muitos hoje vieram desse boom do mercado digital. Se tornaram grandes influenciadores, como consequência ganharam muita notoriedade, conseguiram obter bons faturamentos e deram crescimento para os seus negócios. Mas hoje, se você me disser que você conhece uma empresa que é um grande referencial de gestão empresarial na área de estética automotiva, a gente vai estar falando de pouquíssimas, como Brabus, Mansory, Topaz, que nem são marcas nacionais. São as gigantes mesmo. São as gigantes do mercado. Ou seja, o nosso negócio ele vem do lavador de carro. Ele vem do cara que não tem uma boa educação, que não tem um bom conhecimento, que não tem um bom histórico educacional, que não tem um alto nível de conhecimento intelectual. É o cara que lava de 10, de 5, de 15 reais, da geral. E ele viu na estética automotiva a condição de crescer, de tracionar. Cara, se eu lavava um carro por 10 reais e hoje eu tenho uma linha de produtos que me dão a condição de fazer um serviço com mais qualidade e cobrar um pouco a mais, ótimo. Aí eu faço aqui um link agora com o que você me trouxe na pergunta. Como a gente cria esse histórico? O mercado está em constante fase de crescimento. A Brabus, a Mansory, que são as pioneiras, que são marcas gigantes, elas têm toda uma estrutura de branding por trás dos seus negócios, que tornam a marca uma necessidade, assim como outras grandes marcas que a gente conhece de roupa, de calçado, dentre várias outras coisas. Elas criam essa necessidade. O segmento da estética automotiva, o micro, vamos dizer assim, né, o pequeno, o menor,
ele ainda não tem isso como realidade. Então a gente mantém o nosso cliente como? Com fidelidade, honestidade, transparência, cobrando valores justos, sendo pessoas honestas, deixando claro para o cliente que o nosso maior foco está em cuidar do veículo dele e não somente ganhar o dinheiro, mostrando que nós somos apaixonados por aquilo que nós fazemos, que o nosso negócio vai muito além somente de dinheiro. E essa identificação, porque carro é paixão. Você pode comprar um Fusca ou você pode comprar uma Porsche 718. Quem compra está realizando um sonho. E é essa conexão, é essa realização do cliente e do profissional em receber o veículo dele, ter a oportunidade de estar cuidando. Essa paixão do cliente de ter comprado o veículo e ter encontrado uma empresa que vai conectar essas duas coisas, vai trazer para a gente não só a permanência do cliente, mas também a permanência do veículo. E é por isso que lá na Ragnor a gente consegue não só ter a permanência do cliente, não 100%, não a sua totalidade, senão eu estaria mentindo aqui. Mas eu posso te garantir que boa parte dos nossos clientes, não só, boa parte, eu vou te trazer um número percentual aproximado. 70% aproximadamente dos nossos clientes executam o serviço, ficam extremamente satisfeitos, indicam o nosso trabalho e indicam outras pessoas também para poder fazer o trabalho conosco. O veículo por si só, ele transiciona de proprietário. E às vezes o proprietário ele já tem uma empresa como referência, como uma pessoa que tem ali o carinho dela e naturalmente não dá para manter todos. Mas trazendo um pouquinho do porquê isso não acontece em escala e como isso está se construindo agora, essa seria a melhor resposta que eu poderia te dar. Deixa eu dar uma engatada aqui, agora só uma curiosidade. O teu público, você está na cidade de Niterói, né, que ela tem uma capacidade financeira maior que o do município que eu venho, que é São Gonçalo. Eu tenho uma curiosidade. Qual é a melhor frota para você fazer estética automotiva? Que, por exemplo, hoje vou sempre fazer um paralelo com o mecânico, tá bom? Uhum. Só para a gente estabelecer aqui o negócio. Sim. A melhor frota que tem para a gente fazer manutenção é um carro de até 6 anos de idade, que é aquela manutenção que é rápida, o carro fica até no máximo 3 horas na oficina do cara, no auto center, e ele chega com barulho, quando sai sem barulho. Isso pro dono do carro é simplesmente espetacular. Tô com um rolamento ruim, é um barulho chato. O cara conserta, chance zero de ter retrabalho nesse tipo de serviço, que são serviços com relativa tranquilidade de fazer. Qual é o perfil do seu cliente? Qual é a frota que mais te agrada fazer o serviço? Me dá uma traçada aí. Qual é o perfil do seu cliente? Como é que ele chega? Tanto o perfil de idade da pessoa e a idade da frota que você atende. Qual que mais te agrada? Quando nós criamos dentro do nosso público-alvo, né, do nosso perfil de cliente, a gente traçou uma média de idade de 30 a 45 anos aproximadamente. Então tô fora, hein? Como o nosso público-alvo. O tempo foi passando e os números foram trazendo pra gente, vou fazer até um paralelo aqui também, né, como você usou essa palavra, eu vou fazer um paralelo também aqui com o que o Rafael tem como prioridade, né, para um negócio ter boa performance, gestão, números claros. Então a gente entendeu o seguinte, cara, o nosso público é o cara aquele que tá comprando seu próprio carro e tal, 35 anos ali, 30 anos, primeiro veículo. O tempo foi passando e essa confiabilidade, ela foi trazendo pra gente um público mais maduro. Hoje, pouquíssimas são as pessoas que nós recebemos na empresa com 35 anos. Pouquíssimas, a maioria das pessoas tem acima de 40. Porque nossa estratégia, né, de aquisição de cliente, é claro que ela está dentro do digital também, Instagram, Facebook, Meta, Google Ads, etc. Mas ela também está nas mesas de conversação. Todo esse atendimento pessoal, direto, ele traz para o cliente uma série de experiências que quando ele senta numa mesa de amigos, ele fala assim, cara, fui lá, me atenderam bem, o cara é bom, assim, o cara é o dono, e ele falou comigo, e etc. Isso trouxe pra gente um público diferente. Eu já indiquei pra muita gente. Quando você postou aquele vídeo
E assim, quando eu comprei o carro, eu fico conversando, meus amigos gostam de carro, né? Então a gente fica conversando, aí uns até foram comigo quando eu fui na concessionária ver a primeira vez, não sei o que, pra escolher, test drive. E aí quando você postou, eu mandei pra eles o vídeo. E ele já, caralho, irmão, que isso? Onde é que é? Tem que ir e tal. E aconteceu exatamente o que você falou, assim. O pessoal depois pergunta, cara, você indica? Eu tinha ido uma vez só, tinha gostado do serviço. Para outro negócio, talvez eu não indicaria tendo uma experiência só. Mas a forma que o atendimento acontece, você percebe que tem cuidado com o cliente, vai te dar muito mais segurança para fazer isso. Porque, por mais que aconteça, vamos supor que acontecesse algum problema. Nem isso sozinho é suficiente para você indicar ou não. É a forma que você trata o problema quando ele acontece. Você dá atenção, você deixa o cliente meio sem resposta, você responde rápido, dá a solução rápido. Tudo isso aí está envolvido na experiência. Então, de fato, você está numa roda de conversa, você está num bar com os amigos e surge o assunto, a forma que você reage à pergunta de um amigo seu, até isso passa para ele confiança se ele levaria naquele lugar ou não. Porque às vezes você pode levar e falar assim, cara, vai tranquilo, levei lá, bom pra caramba. Pronto, essa indicação vale mais que qualquer anúncio que o cara apareça ali no Instagram. Mas se eu respondo assim, cara, sei lá, ficou maneiro, gostei. Não passou muita confiança. E talvez o serviço tenha sido super bem executado, mas faltou um pouquinho a mais, que às vezes esse cuidado no atendimento, o pós-venda depois, perguntar se achou que ficou legal e tal. E isso tudo cria uma mágica ali que faz o cara falar, vai que é bom. E aí você matou qualquer objeção para um cliente indicado, um amigo, poder ir lá depois, né? É uma palavra que tem dupla interpretação, mas eu gosto bastante de usá-la em alguns momentos específicos. Tem que ter tesão. Uhum. O cara tem que falar com energia, com gás. Ele tem que olhar no teu olho e falar assim, mano, gostei. Foi bom. Talvez não com uma entonação. Cada um com as suas expressões. Mas com certeza, né? Tem gente que é mais sério, tem gente que é um pouco mais aberto, tem gente que é mais sorridente na fala, tem gente que é menos. Mas os ciclos sociais, eles se identificam. Às vezes, o seu melhor amigo não tem o seu perfil comportamental. Talvez você fala um pouco mais enérgico, o outro já fala um pouco mais fechado. Mas você consegue ler teu amigo. Tu sabe se ele tá bem, se ele tá mal. Sabe se ele gostou, se ele não gostou. É tipo um filho falando que fez besteira ou não. Você sabe se ele fez realmente ou não. Não, pai, não fiz. Não, você fez. Sabe o que você fez. Fala a verdade. A mesma coisa é um cliente, cara. Não dá pra tu esconder de um cara se ele ficou insatisfeito. O cliente não consegue esconder isso. E pro nosso negócio é muito perigoso. A gente tem que entender de falar, cara, como que o cara fica satisfeito? Fato é, todo negócio tem problema. Não tem como a gente maquiar aqui e falar, não, é mar de rosa, é perfeita, lá é tudo lindo. Claro que não. Mas no nosso jogo do empreendedorismo, né, no nosso jogo empresarial, é como você resolve. Em que velocidade você resolve. O desafio vai ter. Fez um envelopamento, voltou uma ponta. Caramba, meu amigo, você me perdoa. Realmente fugiu aqui do nosso cronograma, porque ela tem uma curvatura maior. E, infelizmente, isso exigiu um pouco mais de tensão do material. E, naturalmente, pode ser que isso aconteça. A informação tem que ser antes, não pode ser depois. É isso aí. E quando for depois? Cara, quando for depois, você fez tão bem a jornada que não teve peso no depois. E é isso que a gente prioriza muito lá. Uma comunicação clara, um feedback transparente. Não dá para dar a mesma atenção para todo mundo. Até porque o time comercial da empresa está em fase de desenvolvimento. Eu vim trocando essa ideia com o Matheusão. Agora eu falei, Matheus, mano, meu maior objetivo é criar um time comercial forte, mano. Criar uma máquina de venda. Cara, criasse um time que a gente olha e fala assim, mano, rodou, aconteceu. Mas com superficialidade não dá. Nosso negócio é um negócio de energia. A pessoa que está vendendo, ela tem que deixar claro para o cliente que ela está entregando muito mais do que só um serviço. Muito mais do que só uma necessidade que ele foi buscar. Para a gente lá, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E nos ajuda, claro, a ter um resultado muito satisfatório. A Ragnor tem aproximadamente 1.000 metros quadrados, né, de área construída. São 8 boxes operacionais. Eles funcionam na sua maior escala operacional todos os dias. Uhum. O negócio está cheio todos os dias. O negócio tem a condição, né, de se sustentar de uma maneira saudável.
Mas tem aquela sede de continuar crescendo, de continuar avançando, de continuar vendo o negócio crescer. E isso tem nos ajudado a sempre, poxa, vamos por aqui agora, vamos buscar essa forma de crescer de forma ainda mais sólida, ainda mais inteligente, ainda mais estratégica. E o nosso negócio tem crescido bem. Agora, nós recebemos o convite, né, do grupo líder, inclusive, a GWM especificamente, que nos convidaram para poder fazer parte do time operacional da empresa, colocando lá um setor de estética automotiva. Eles não querem somente uma empresa de lavação lá. Eles optaram por terceirizar esse setor, apesar de já ter passado uma empresa por lá, eles não terem ficado muito satisfeitos com o que foi feito. A gente entrou lá com essa missão, trazer uma característica nova para o negócio deles, para que o cliente realmente vá buscar o veículo ou contrate serviços para serem executados e não tenha aquela fama de, putz, fiz numa concessionária, não ficou bom, não gostei. Lá a gente está levando toda a nossa linha de produtos, todo o nosso conhecimento técnico, tudo está sendo implementado lá e a própria gestão da empresa está dando para a gente essa carta branca ao longo do dia a dia. Claro, tudo fruto de muito esforço, muito empenho, temos feito a nossa parte também, mas agora o nosso objetivo é realmente fazer algo mais duradouro, algo que tenha um pouco mais de estrutura e ajude a concessionária a continuar entregando cada vez mais. Então, cara, não tem conto de fada, não tem nada pau quebrando todo dia, trabalha, luta, empenho, mas o negócio tem acontecido. É isso que você falou sobre o time de vendas, cara. Eu acho que, na verdade, isso é a única forma de você ter constância nisso que você falou sobre o tesão de vender, de ter uma máquina funcionando, porque na prática é impossível se você não tiver um time. Pensa só, você está aqui, se você não estivesse aqui, como é que a empresa está vendendo? A gente é a mesma coisa. Então, assim, a gente está aqui hoje, por exemplo, a gente tem aqui atrás, quem está no Spotify não vai ver, mas no YouTube vai ver. Tem 2 troféus aqui de 2023 e 2024 de melhor distribuidor regional de autopeças. E agora esse que está na mesa aqui foi de 2025, que a gente ganhou esse mês. Isso só está aqui porque existe uma estrutura. A constância de 3 anos é impossível existir se não tem um time funcionando bem. Não tem como. Você, como dono, precisa entender que não existe escala sem time, não existe escala sem processo, não existe escala sem gestão. Isso é impossível. Por mais que você seja o cara mais forte do mundo, você vai trabalhar 20 horas por dia, 7 dias por semana, cara, não tem como. Você é uma pessoa só. E assim, isso só é possível. Você falou sobre planejamento estratégico. Cara, que horas você vai fazer isso se você não tem um time, se você não tem gente trabalhando, tocando operação? Então, eu acho que às vezes essa mentalidade é o que falta um pouco. Às vezes nem a mentalidade, é a coragem, que eu sei que é difícil. O dono do negócio está ali trabalhando às vezes com orçamento apertado, não sobra muito no fim do mês. Só que se ele não tomar a coragem de, às vezes, contratar mais alguém ali para uma função específica e se liberar um pouquinho mais de tempo para fazer outras coisas que vão ser uma alavanca para o negócio, às vezes é uma pontinha de coragem que falta para o negócio crescer. E isso envolve tudo, desde contratação, gestão, curso, aprender a tocar mais o negócio. O Chico, eu fiquei curioso, você comentou aqui no início que você queria fazer um paralelo entre estética automotiva e estética do ser humano. E eu quero saber o que vai sair daí, porque, por exemplo, você vai falar do quê? Você usa shampoo, mas não usa condicionador, e o cara tem um shampoo específico. Não, meu cabelo é sabão, pô. Eu sou raiz. É sabão de coco ainda, velho. Eu sou da época da lavagem, ele é lavação, viu? Eu sou lavagem. Vamos lá. Assim, porque é uma coisa interessante. Hoje você tem produto... Isso é química, né, cara? Pintura, higienização, é química. E química move o mundo, Sim. né? Assim, Eu tenho duas manias. 3. Olhar anúncio de carro velho todo dia. É quase um toque. Olhar vídeo no YouTube das pessoas restaurando coisa velha. O cara pega lá um ventilador velho e restaura, eu acho legal. E outro, como você falou no início aí, tem muita gente no Centro-Oeste que chega assim, uma picape toda barrenta, aí o cara... Olha como é que tá esse carro aqui. Aí ele lava o carro todo, o carro fica impecável no final. Tem gente que tá no telhadinho, lavando o carro, e tem algumas estéticas que, eu vi não sei o nome da pessoa, até para falar aqui, em Goiás, chegou uma Hilux com barro até o talo,
Pô, lavou por baixo, por cima, por dentro. Tirou até a lanterna do carro, uma coisa assim. O carro tava pavoroso. E o carro ficou limpo. Aí sim, uma coisa que eu Acho que é o Veneto. Acho que é o Veneto. Esse mesmo. Veneto. Pô, ele é uma figuraça. Os vídeos dele são bons demais, cara. Perco tempo olhando aqueles vídeos. Então, ó, descobri mais uma mania minha. Você não sabia, não. Cara, até o tubo do silencioso tem produto para limpar aquilo. Eu fico impressionado. A roda por dentro. Assim, curiosidade. Por exemplo, hidratação de banco. É como se fosse hidratar a pele. Você tem carros, tem muito banco de couro. Você deve ter uma linha de produto, assim, você tem primeiro um shampoo, depois um detergente, depois não sei o quê. Tem uma ordem de aplicação de produtos que ele explica lá, óbvio que eu não gravo, porque o que me impressiona é que você vê que aquilo não é montagem. O carro roda no barreiro mesmo e o carro volta a ficar limpo. O negócio assim é absurdo. E a quantidade de produtos que ele vai usando vai sobrepondo, né? Alguns ele deixa de molho. Eu percebo que a esfregação é lá, sei lá, no meio ou quase no final desse processo todo. Muito legal, assim. Para quem está ouvindo a gente, para entender a complexidade do que você faz hoje, cara, dá uma desfilada na quantidade de produtos que você usa para chegar nessa perfeição. Se é detergente, se é shampoo, se é um fixador, se é um condicionador. Cara, é tanto produto que a gente se perde. Cara, você vai falar isso aí, eu tenho certeza que ele vai comprar e vai tentar fazer em casa, cara, porque ele é curioso pra caramba. Cara, falando de... Vou começar pelo começo, né, que é o mais importante de tudo. O carro chega na empresa, ele passa por um processo de avaliação. O profissional de estética automotiva, ele precisa entender que ele é técnico. Como consequência, todo o processo ele precisa de alguns processos para que você tenha uma melhor avaliação, uma melhor interpretação do que vai ser feito. O carro chegou cheio de barro. O barro é oriundo do minério de terra. O minério de terra ele tem um pH específico para ser aplicado sobre ele e gerar a ação específica sobre ele. Como consequência, ele vai se desprender com mais facilidade da superfície que ele está ancorada. Falando do motor especificamente, o motor ele aquece. Então, o barro ele tem um poder de aderência maior. Então, a gente vai ter que usar um produto um pouco mais concentrado. Falando da lavação, primeiro a gente vai fazer a aplicação de um detergente desincrustante com pH alcalino. Para quê? Para ele agir sobre a oleosidade, gordura, fuligem e gerar uma descontaminação sem toque. Por isso que o carro hoje na estética automotiva ele recebe primeiro um banho de shampoo, não se esfrega nada, é feito só um detalhamento com um pincel dos cantinhos do vidro, dentre outras áreas. Posterior a isso, entra com um leque de água, removendo toda aquela contaminação. Wagner, e se o carro tiver uma cera? E se ele tiver um selante? E se o carro for vitrificado? Pode fazer essa aplicação desse detergente desincrustante com pH alcalino? Na maioria das vezes, não. É importante que a pessoa faça a aplicação de um shampoo com pH neutro. Porque o pH alcalino ele remove a cera, remove a oleosidade. Para gente que já é um pouco mais antigo, vamos dizer assim, nesse cenário automotivo, antes o carro passava por um ótimo processo de polimento na funilaria, usava-se uma Carnu, uma Grand Prix e ela maquiava aquele holograma. Hoje, na estética automotiva, quando você aplica esse detergente, o pH alcalino, ele remove essa maquiagem. E quando o carro entra embaixo daquele monte de iluminação, é tudo revelado. Por isso que o cara tem que ser técnico. Por isso que tem que ter um processo. Porque às vezes o cliente pagou para poder lavar somente. E ele usou o pH incorreto. E aí ele revelou uma imperfeição que nem o proprietário sabia. E aí, como é que faz para dizer para o proprietário agora que não foi lá? Então tem que ter esse respeito nos processos para que haja a maior satisfação de ambas as partes. Eu estou falando porque eu já errei. É igual quando você entra no provador da loja, vai experimentar uma camisa debaixo daquela luz, ali mostra todas as imperfeições. No meu caso, não precisa nem de luz, tem perfeito aí. Então, gente, é um shampoo com pH alcalino, um detergente com pH alcalino, é um shampoo com pH neutro,
Depois você vai usar um pincel de cerda média ou de cerda super macia. Para limpar o black piano, um pincel de cerda rígida, ele vai encher o black piano de micro-risco. Então a gente tem que ter esse respeito do processo, do passo a passo. Usou o pincel errado, dano. São 3 pincéis usados hoje no detalhamento automotivo. O black piano uma coisa, para detalhar ali a borracha que fica no cantinho do vidro, outra. Para detalhar o plástico, o pneu, a roda do carro, as rodas hoje são black piano na grande maioria. Como é que você usa ali um pincel de cerda rígida? Como é que você usa ali um escovão? Para poder fazer a limpeza da caixa de roda, geralmente usa-se um pH alcalino. O maior problema antigamente era você passar uma vaselina uniforme, né, na caixa de roda, deixava pretinha, quando andava no pó, ficava tudo russo. Então hoje não se usa mais. Hoje usa-se um pH alcalino para remover aquela contaminação, ou um pH ácido, ou os dois. E a caixa de roda, por isso que quando você vai lá na loja, pode ser passado, sei lá, 3 meses que a gente fez o tratamento no carro. A gente não usa nada, ela fica seca, com aspecto de original. Pra gente que gosta de um aspecto mais original, ótimo. Pra quem gosta daquele aspecto mais brilhoso, um pretinho no pneu brilhoso, hoje no pneu a gente tem um selante sintético. Ele tem proteção UV. A finalidade dele é condicionar. Pô, os caras estão falando de filtro solar para pneus. Pensando cara, e por aí vai. Tá O muito plástico, gourmetizado. a mesma coisa. Antigamente usava silicone no plástico. Cara, eu sou do tempo de silicone. Eu sou velho, então ele nem me conheceu. Eu sou do tempo de silicone Silibril. Passava Silibril. Lembra disso? O potinho era mais ou menos desse tamanhozinho aqui, né? Passava no painel e rachava tudo. Que parecia querosene. Pô, daqui a pouco estão falando em botar remédio de piolho no carro. O negócio é muita coisa diferente. Eu tenho curiosidade de banco de couro, para hidratar e deixar ele sempre bonitinho. Porque assim, então, o que eu percebo, tem pessoas que usam o carro, às vezes tem uma garagem estreita, quando ele sai, ele sempre arrasta a calça no banco e vai dando aquele desgaste no couro. Sim. Você faz esse tipo de recuperação lá, ou existe produto que pode... Assim, se a pessoa observa que os carros dele têm esse desgaste no banco, que isso é uma coisa comum, principalmente no banco do motorista, naquele gomo lateral. Garagem apertada de prédio, o cara abre um pouco a porta, todo mundo usa calça jeans, né? Aquilo arrasta ali e com o tempo vai dando aquele desgaste no couro. Você deve pegar isso lá com uma certa frequência. Você faz essa recuperação ou tem algum produto para prevenir esse tipo de coisa? Faz aí o... Nós fazemos a recuperação. Na verdade, quem faz é uma empresa parceira. Né? Os caras mandam muito bem. Eu acho que o maior erro de boa parte dos empreendedores é querer fazer tudo. A gente tem que entender o que nós podemos terceirizar para que o cliente permaneça dentro da nossa esteira de serviços e o que a gente pode terceirizar para que o cliente permaneça nessa esteira e naturalmente tenha um serviço de extrema qualidade. Porque a pessoa quer fazer A, quer fazer B, quer fazer C e no final não faz nada bem. Então lá na empresa nós temos 2 serviços que são terceirizados. O serviço de capotaria é um deles. Falando especificamente do couro, hoje não se usa mais um couro como em 1970, 1980, no veículo. Na linha automotiva, é um couro misto. É um 70-30, 25-75. Por si só, ele já tem uma tecnologia de maior elasticidade. Como consequência, ele gera rachadura com menos facilidade. Antigamente tínhamos banco de Mercedes, de Audi, era aqueles banco grosso, né? Quando rachava, abria uma linha, aquela fenda, chegava a ficar com cheiro de couro mesmo de verdade, um couro animal. O couro sintético, hoje, ele traz uma flexibilidade maior. Então, a recuperação ela é feita com uma massa e com pintura. Ou, em alguns casos, é feita a troca desse gomo. Para evitar que isso aconteça, a gente sempre sugere que o cliente faça a limpeza de forma periódica, a cada 6 meses no máximo, dando sequência nesse mundo de produtos que nós temos para a área de limpeza automotiva.
Hoje o APC, que ele é um multiuso de limpeza específica para automóveis e residencial, também é muito usado, ele tem esse pH alcalino, ele tem esse pH ácido e o pH neutro. Então a finalidade dele é realmente só limpar. E a oleosidade corporal, ela acaba gerando ressecamento no banco. Couro fosco é igual a um couro limpo. Couro brilhoso é igual a um couro sujo. E essa oleosidade, ela acaba gerando a maior aderência das micropartículas de pó. Por isso que você olha um banco hoje, nos vídeos da internet, a pessoa bota aquela fitinha, faz a limpezinha, tira a fita e você fala, caramba, olha como mudou. É por isso, oleosidade corporal, micropartícula de pó, a própria sujeira, dentre várias outras coisas. Ela vai mantendo o banco sujo e naturalmente acelera esse ressecamento. Vou falar aqui especificamente de que é um dos que eu mais dá trabalho lá na empresa, é o do Honda Civic. Você vê que o banco do Honda Civic, às vezes ele até solta, né, uma capinha ali de tinta. A galera que está ouvindo aí no Spotify e a galera que está vendo no YouTube, vocês vão ver que realmente isso é uma realidade na grande maioria das vezes. Por quê? A oleosidade corporal ela é tão agressiva que ela acaba literalmente cooperando para o material se desfazer. Ou seja, é muito agressivo. Tem hidratante específico para couro. Wagner, e qual é a diferença disso? Se você fizer uma limpeza no couro a cada 6 meses, num tempo de 10 anos, você vai ter um couro 80% conservado. Claro que isso também está relacionado à forma de uso, né, diária do veículo. Se você não fizer uma limpeza do couro pelo menos a cada 6 meses, suponhamos que você faça a cada 3 anos, ele vai durar aproximadamente ali fazendo um percentual, né? Com 10 fazendo a cada 6 meses, a gente vai ter um couro 80% aproximadamente, 90%. Com 10 fazendo uma limpeza a cada 2, 3 anos, você vai ter um couro 50%, 40%. Isso é uma média que a gente recebe lá. Legal. Cliente zeloso, banco bem conservado. Pouco zeloso, banco destruído. E aí, Chico, você tá em dia? Não. Lógico que não. Isso é a coisa mais certa que tem. Assim, eu tô aqui pensando, cara, na minha Palio. É mais fácil a Palio lá do que o Corolla lá. Com certeza. Cara, é inacreditável esse Palio aí. Mas vamos deixar esse Palio de lado. Vou lembrar de um negócio aqui. Você falou no início assim, ó, tem coisas que a gente tem que entender que é o que a gente faz bem, tem coisas que a gente tem que, no seu caso, você até terceiriza com outra empresa. Você provavelmente passou por situações ao longo da trajetória na empresa que te deram esse conhecimento. E aí, linkando com isso, cara, passa pra gente, assim, alguma lição de gestão que você sofreu errando já na sua trajetória, que você se ferrou brabo, você falou assim, pô, a partir de agora isso aqui eu não erro. Tem alguma coisa que você te vem muito à cabeça? Cara, isso aqui na época foi horrível, eu errei, mas aprendi, não faço mais. De gestão. O dinheiro não leva desaforo para casa. Essa é a frase que eu gravei quando eu entendi que o financeiro da empresa ele poderia ser tocado com pouca atenção. Foi um erro gigante que eu cometi. E se eu pudesse, eu não teria feito, cara. A gestão financeira de um negócio ela é crucial para que haja saúde. Previsionar para provisionar. Né? Você previsiona, eu tenho uma conta para pagar em tal dia. Você que é formado e pós-graduado nessa área, se eu estiver errado, você me corrige, Rafael. Eu tenho que previsionar, cara. Tal dia eu tenho que pagar uma conta. Como que eu provisiono essa grana? Cara, eu vou fazer um tráfego, eu vou ter que fazer uma campanha de marketing específica, eu vou ter que fazer uma panfletagem, eu vou criar uma lista de transmissão para poder soltar esse volume de conteúdos em tantos dias para que a gente consiga levantar esse capital para poder honrar. Então, assim, o dinheiro não leva desaforo para casa e a empresa passou uma fase muito difícil financeiramente. Muito. Foi uma das fases mais difíceis da minha vida. E o pior, essa falta de sabedoria
em lidar com dinheiro, ela me colocou numa posição de deixar outras pessoas numa extrema vulnerabilidade, começando pela minha família e encerrando nos colaboradores da empresa. Com certeza. Pessoas que deram a vida pelo negócio. Eu tenho um colaborador lá na empresa, eu não me refiro a nenhum deles como empregado, muito menos como funcionário. Eu entendo que existem palavras, né, mais específicas para você se reportar a pessoas que fazem parte do seu time de operadores. Eu não tenho empregados lá, não tenho funcionários, não tenho... Lá a gente tem um time, cara. Lá são os caras que colaboram, que cooperam, o pertencimento da galera é altíssimo. Eu tenho um que tá lá comigo há 5 anos. O moleque saiu do quartel e ele falou, Wagner, cara, tu me dá uma oportunidade, na época eu tinha um Lava Rápido ainda. E eu falei, cara, vambora. E a gente lavando o carro junto e tal. E eu falei, cara, vou transicionar. O que você acha, Ricardo? Ricardo é o nome dele. Ele, Wagner, vambora, tô contigo, mano. E fomos junto e tal. E quando o negócio quebrou, ele sempre foi um cara muito organizado financeiramente. Muito organizado. E quando quebrou, eu falei assim, cara, e agora, mano? Como que eu faço? Não faço. Não tem o que fazer. Quando você tá sem grana, você fica impossibilitado de qualquer coisa. Você vai pedir dinheiro, sua moral não é a mesma. Se você achava que você tinha um ciclo de pessoas que você podia contar na real dificuldade, esse ciclo se reduz a... Essa hora some todo mundo. Some todo mundo, cara. E aí eu falei, putz, mano, como que eu vou fazer? Cara, não faz. E aí Deus me deu muita sabedoria, muita estratégia. Como eu te falei, cara, você não tem um case de sucesso ou você não tem uma estrutura de educação que te ajude a lidar com determinadas dificuldades dentro do mercado da estética automotiva. São realidades diferentes, são situações diferentes. Então, se eu pudesse, eu não teria olhado para a gestão financeira da empresa com a falta de cuidado que eu deveria ter olhado. Cara, perfeito. E assim, te digo até que boa parte dos negócios, eu vou falar mais do nosso mercado, que quebram, muitos quebram vendendo bem. O que falta para o cara é o resto da gestão financeira, que ele vai olhar para contas a pagar, ele vai olhar para o caixa. E aí, quando você vê que na verdade não precisa de muita coisa extremamente rebuscada, óbvio, você precisa ter um profissional para isso conforme você vai crescendo, para poder fazer cada vez melhor. Mas no início do negócio, onde você não tem nem orçamento para contratar ninguém, existe um básico que, se você souber, você consegue fazer o negócio dar certo. O primeiro passo, por exemplo, está até aparecendo na tela aqui, você dominar a precificação do teu negócio. Se você não cobra certo, se você cobra barato demais, quanto mais você vender, mais dinheiro você perde. E tem gente que não entende isso. Então, dominar a precificação é o primeiro caminho para você poder ter um negócio que vai prosperar. E não é uma ciência de foguete. Dá para você aprender. A gente tem o nosso curso aqui, o Domínio da Precificação. O cara consegue assistir e em 2 horas entender o básico que ele precisa para poder precificar do jeito certo. Então, cara, você acabou passando por uma situação que em muitos negócios ela é fatal. Que bom que com você não foi, você conseguiu reverter isso e seguir adiante. A gente tem uma pergunta que a gente sempre... Isso começou alguns episódios atrás. A gente pede para um convidado, o convidado que passou aqui, deixar uma pergunta para o próximo. E quem passou aqui antes de você foi o Beiran, que é o dono da distribuidora GIB, tá em diversos estados. Foi o que a gente falou que é o nosso inimigo, concorrente. Na verdade, nada disso, a gente se dá super bem. E a pergunta que ele deixou era para alguém que fosse do mercado de autopeças, mas eu acho que dá para a gente adaptar um pouco e deixar para você. Que ele perguntou o seguinte: como que você lida com essas empresas que, na verdade, com indústrias do nosso mercado, que passam a vender direto lá para a linha final, direto lá para o aplicador, pula toda a cadeia no meio, seja distribuidor, seja o lojista, e como que você diferencia isso nos seus fornecedores? Eu acho que para você encaixa legal, porque você é um cara que provavelmente você compra alguns produtos de distribuidor e outros direto da indústria. Você enxerga alguma diferença mais substancial no atendimento, na forma que você se relaciona com essas empresas? Tem alguma diferença maior que você sente aí quando você compra de distribuidor e quando você compra de indústria? Quando eu compro da indústria,
eu sinto uma diferença expressiva no valor. Fato. Não tem como a gente não... Porque pra gente que trabalha com produto final, comprar diretamente no fabricante, diretamente na indústria, acaba sendo muito melhor porque a gente compra uma quantidade maior e lá na última linha a gente tem um valor final muito mais lucrativo, porque o verdadeiro lucro está na economia, né? Você lucra bem quando você consegue economizar. Então eu compro um galão de insumo com 20 litros aproximadamente, a X valor diretamente no distribuidor, e compro os mesmos 50 litros na indústria, caraca, por B valor. Então, naturalmente, eu tenho essa diferença, né, nos meus números finais. Falando de valor, é isso. Na indústria, no distribuidor, eu tenho um relacionamento direto, eu consigo, às vezes, comprar com um determinado prazo. Não que na indústria eu não consiga, mas você tem uma flexibilidade um pouco maior. No distribuidor, a gente consegue estreitar um pouco mais o relacionamento, a gente consegue construir uma parceria um pouco mais sólida, algo mais próximo, e isso traz para a empresa algumas condições um pouco melhores. Às vezes o insumo ele acabou e eu preciso de algo mais rápido. Para eu conseguir isso na indústria, né, lá no fabricante, ele vai me demorar um determinado período de tempo para poder chegar para mim. No distribuidor é muito mais rápido. Então hoje, na empresa, eu tenho uma parceria específica com o distribuidor da região, que ele tem um preço muito atrativo pelo volume que ele compra, e esse nosso relacionamento torna muito saudável essa necessidade com essa opção. Então esse é meu relacionamento aí com indústria e distribuidor, essa é a minha visão, né? E alguma coisa a acrescentar? Assim, o que ele falou é o que a gente diz sempre, a distribuição é a nossa rapidez. Como eu já falei, a gente é distribuidor. A gente atende você de uma velocidade que a indústria, por mais que ela queira, ela não consegue. Que ela precisa de volume, ela não tem uma logística igual esse distribuidor que você compra o seu produto tem. Então, assim, é por isso que essa figura do distribuidor é tão importante. Quando a gente conversou sobre uma indústria aqui, o que interessa a indústria, o grande link da indústria em uma distribuidora igual a Suporte é a nossa cadeia de distribuição. É isso que interessa a eles. Assim, vender produto todo mundo vende, produto todo mundo tem. Agora, como a gente faz a distribuição, é isso que interessa o fabricante. Porque é o seguinte, esse seu distribuidor aí, ele por um acaso vende produto de limpeza para estética automotiva. Mas o que ele realmente é uma empresa de logística. Você ligou, vai. 24 horas o produto está na sua mão. De acordo com a necessidade, pode estar até em algumas horas. Então isso aí, cara, esse valor, a gente não está mais falando de preço, a gente está falando de valor. É você não deixar de atender um cliente porque o cara, essa distribuição, te atendeu em 2 horas, como a Suporte faz. Então isso aí tem que ser muito bem colocado. Essa conta tem que ser muito bem feita. Isso a fábrica não tem. Acho que dificilmente uma indústria vai ter esse tipo de logística. Qualquer uma. Até refrigerante, tanto é que eles refrigerantes terceirizam a fabricação de refrigerante. Coca-Cola, Rio de Janeiro Refresco, aquilo nada mais é que uma grande distribuidora. Ela entrega nos pontos de venda com uma rapidez boçal. Eu duvido faltar Coca-Cola em algum supermercado. Distribuidor é a gente que pode acontecer. A gente é o elo de ligação da indústria, não importa qual que seja, com o cliente, que você, no caso, é o cliente final de toda essa linha química que você consome lá na sua estética. Isso é uma coisa que a indústria não tem como. Eu já pensei muito nisso. Eu acho que tem poucas indústrias que conseguem fazer esse tipo de distribuição, como você precisa. Você falou uma coisa interessante, é o tempo. E o tempo é seu inimigo. E a gente consegue fazer isso. Na Suporte a gente faz até em 2 horas. Só fazer uma propaganda aqui. Já estava achando que você não ia falar, pô. Beleza. Agora aqui, pra gente continuar com a nossa tradição, na verdade tradição recente, né? Mas o podcast é nosso, a gente fala que é tradição porque a gente criou e acabou. Você vai deixar agora uma pergunta pro próximo convidado, que você não sabe quem é, nem a gente sabe quem é, porque a gente não tá com isso agendado agora. Mas
a gente traz aqui às vezes pessoas que não saem nem do mercado automotivo, a gente já trouxe gente de diversos mercados. Então, uma pergunta que pode ser até mais relacionada a empreendedorismo, a negócios. Deixe uma pergunta para alguém aqui que no próximo episódio a gente vai fazer para essa pessoa. Eu quero ver depois o que ela vai trazer para a gente. Então, fica à vontade para criar a pergunta que vier na sua cabeça aí. Qual risco ele se arrepende de não ter enfrentado ou vivido dentro do jogo do empreendedorismo? É boa. Serve pra qualquer um. Muito bom. Então, ó, tá anotado. Quero ver quem é que vai sentar aqui para responder essa. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, não. A gente tá indo pro finalmente já, né? Sim. Cara, pra nossa audiência aí, um cara que tem um lavador aí simples, como você começou falando aí, não tem telhado, só tem uma bomba de alta pressão, conseguiu comprar um plano de microfibra, shampoo. Um conselho, qual a orientação que você dá para ele começar a se organizar? Eu sei que a pergunta pode ser meio complexa, mas só para dar um alento. Às vezes o cara está pensando em desistir, ele tem talento, ele vê uma estética, mas ele vê assim, pô, cara, é muito equipamento, é muita coisa. Ele tem que começar pelo simples. Mas ele tem um lavadorzinho, mas ele quer melhorar isso aí e atingir o seu nível de excelência, porque isso aí não é da noite pro dia se o cara não tiver grana, mas ele pode conseguir isso galgando degrau a degrau. Dá uma orientação para esse cara que está ouvindo a gente agora, com uma bombinha lá de alta pressão e uma bombona de 20 litros de shampoo. Eu creio que Deus tem um plano específico para cada pessoa. Ninguém nasce aleatoriamente para nada ou para qualquer coisa. O cara começou com uma resposta enigmática. Isso, rapaz. Existe um plano, um propósito para cada pessoa. E eu acredito que a realização profissional, ela está associada diretamente ao que Deus tem para a gente como objetivo de vida. Porque o nosso negócio, ele nasceu no coração de Deus em primeiro lugar, para cumprir aquilo que Ele tem para a gente como plano. Hoje vocês atuam na área da distribuição. Vocês fazem ideia do impacto que vocês geram na vida de cada pessoa que vocês cooperam? E é muita gente. É muita gente. Você não faz ideia, mano. Você não faz ideia da alegria que o cara sente de poder levar a filha dele no parque, num domingo à tarde, porque você levou a peça para ele. Ou porque você cooperou para que a peça chegasse lá. Você não faz ideia, mano. Você se formou. A graduação é sua, o empenho é seu. Mas você não faz ideia do impacto que você gerou na vida de um cara que teve que tomar uma decisão na semana passada, com base na orientação que você trouxe. Isso é propósito. Então a pessoa que está pensando em desistir, a sugestão que eu deixo para ela é que ela converse com Deus e pergunte se é realmente aquilo que Deus tem para ela. Porque no final das contas, é propósito. Senão vira uma vida vazia. Então a orientação que eu deixo para a pessoa é essa. Se for da vontade dele, vai acontecer, mano. Isso eu conto num outro momento. No meu segmento, de onde eu vim, eu quebrei com 500 mil de dívida, mano. 500 mil pro meu segmento, de onde eu vi, é dinheiro pra caramba. É dinheiro em qualquer lugar, não é só no seu segmento, não. Pra caramba. Eu já ganhei 50 centavos, cara, por carro lavado com 13 anos de idade. Tinha um lava-jato que era bem conceituado na minha região. A 50 centavos naquela época eu comprava coisa pra caramba. Era R$60 no fixo semanal e 50 centavos se eu lavasse o carro por dentro ou se eu fizesse por fora. Com R$100, mano, eu tava rico. No final de semana, sempre fui correria. Sempre gostei de ter o meu dinheiro, minha grana e tal. Depois que eu transicionei, eu passei a cobrar R$9. Isso já com 24 anos aproximadamente. Cara, R$9 a geral. Pra quebrar com 500 mil é um desafio gigante. Eu sei, Rafael. Era quebrar com dinheiro infinito quebrado, né? Rafael, eu sei o que é ver um negócio quebrar faturando. 60 mil no meu negócio é muito dinheiro quando o PPF não tá no jogo e a customização. Você faturar 60 mil reais com vitrificação é muito dinheiro. Principalmente de onde eu venho.
Então sei o que é viver isso na pele. Por isso que eu te dei essa resposta anteriormente. Então essa é a sugestão, vamos dizer assim, que eu dou. Cara, fala com o papai, vê se esse é o plano dele. Se ele te responder que é, Wagner, como que ele vai me responder? Mano, ele vai te responder, pô. E é por isso que eu consegui fazer o negócio crescer, performar, se tornar um dos negócios mais relevantes da nossa região e tá sentado aqui hoje com vocês batendo esse papo. Muito bom. Muito bom. Valeu. Chico, estamos nos encaminhando para o final. Para manter a tradição, considerações finais do episódio de hoje. Passa pra gente. Tô surpreso com a complexidade da estética automotiva, não sabia que era tão complexo. Trabalho com carro desde que eu me entendo por gente. A mecânica está extremamente complexa, cada vez mais complexa, mas eu estou surpreso que pneu tem filtro solar. Isso que eu levo desse podcast. Tem quantidade de UV, 50, 60, 70. Agora, brincando assim, deixando de lado a brincadeira. Eles vão vender certo remédio de piolho para o cabelinho do pneu. Não, mas assim, agora, falando sério, olha o nível de sofisticação que a gente conseguiu com isso. Assim, isso há 10 anos atrás era inimaginável. Você ter produtos para lavar o pneu, produto para lavar a roda, produto para lavar o tubo do silencioso para ele voltar a ficar novo. Como eu já vi isso, você sabe que existe, muito melhor do que eu. Então, assim, tudo hoje está ficando muito sofisticado. Para quem está nos assistindo aí, cara, é estudar. Quem tem um lavador, tem um cara na internet que fala, rapaziada, estudem. Acompanhe, tem muita informação na internet. Você pode migrar. Hoje você tem um lavador, sem um telhado, faz um telhado, já melhora. Aí um dia as coisas. E trabalho, muito trabalho, perseverança, observar. É isso que eu digo. Agora estou falando sério mesmo. Eu sabia que a estética automotiva estava muito sofisticada, mas conversando com você, o buraco é bem mais embaixo. Está muito mais sofisticado. Cara, para mim a conclusão disso aqui é que, independente do mercado, quem se capacita, treina e busca conhecimento, tem espaço para poder crescer e ser muito relevante em qualquer mercado. Né? E aqui eu não estou falando só da sua empresa, mas o próprio mercado de estética automotiva veio de um mercado, como a gente falou, né? Teve a sua origem lá no Lava Jato, no Lava Rápido. E, cara, quem imaginava naquela época lá que poderia se transformar em um negócio tão complexo, como você falou, lucrativo e técnico, né? Então, cara, isso mostra para mim, esse episódio mostrou para mim como que existe espaço para crescer em todos os mercados, se você quiser se destacar, estudar e se capacitar para isso. Cara, obrigado demais por você ter vindo aqui, foi maneiro pra caramba o papo. E vou deixar agora você também fazer o seu jabá aí, se despedir da galera e apresentar aí as suas redes sociais e tudo mais. Quero agradecer, né, em primeiro lugar, esse convite. Para mim foi uma honra estar aqui, vivendo esse momento, essa oportunidade, trocando essa ideia, batendo esse papo. Para você que quiser acompanhar um pouco do nosso trabalho, @RagnarStudio. Lá no meu pessoal, eu tenho compartilhado algumas coisas, porque eu tenho alguns objetivos, né, como empresário, mas também como servo de Deus, trazer um pouco daquilo que eu vivo ou usar aquilo que Deus me deu a condição de viver hoje para transformar outras vidas. Enfim, então, Wagner _ ou .Ragnor, se eu não me engano. Nós temos também a Ragnor School, que é o nosso centro de formação. Bacana demais, formamos mais de 100 alunos já na Ragnor School ao longo de 4 anos. Pra gente foi um privilégio grande. Então, se você quiser fazer um curso, se qualificar, entender um pouco mais sobre esse mercado, sobre esse negócio, vai ser uma honra ter você lá com a gente. Tem um programa de mentoria aí nascendo, dei 3 já, tive esse privilégio, mas não é nada que é para agora. Talvez aí, quem sabe, nos próximos meses. E é isso. Obrigado pelo convite. Foi uma honra estar com vocês aqui. Espero retornar mais vezes e que a gente se encontre aí ao longo dessa jornada empreendedora que é maravilhosa. Com certeza. Assunto não falta. E você me encontra também no Instagram, @RafaelBraga1. Suporte no @Suporte Distribuidora e o SuporteCast no @SuporteCast, assim como se fala. Então, galera, esse foi mais um SuporteCast. Aguardo vocês no próximo episódio e tchau. Tchau.